Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de letras e responsável pelos nossos encontros de redação. O tema da aula de hoje é a análise da proposta do Enem 2019 e também a análise de uma redação nota 1000 deste mesmo ano. O objetivo da aula é consolidar, exemplificar o que foi abordado na aula anterior, textos motivadores, e também perceber como é que os textos motivadores orientam o candidato, como os textos motivadores e a redação se conversam entre si e como a redação apresenta reflexões e argumentos abordados nos textos motivadores. Caso vocês escutem tique-tique-tique-tique, é a patinha do meu cachorro no piso. Ele acordou agora, ele tá bem animado. Vamos lá. Foi. O tema da redação 2019 do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o que é importante se atentar neste tema? Que a democratização, que o acesso ao cinema no Brasil, ele não é democrático, ele não é igual. Então, algumas pessoas não têm acesso a esse cinema e o acesso ao cinema, o acesso à cultura, ele é um direito constitucional. Então, todo cidadão brasileiro tem o direito de ter acesso à cultura e, portanto, tem o direito de ter acesso ao cinema. E quando isso não se concretiza, é um direito que não foi assegurado e isso é contraditório à democracia. E dessa forma, o acesso ao cinema no Brasil, ele ganha importância por conta da sua problemática, de que as pessoas não têm esse direito garantido, que esse direito não é igualitário para todos. Acredito que foi um pouco redundante, mas a ideia é essa. Então, para a aula não ficar maçante, eu não farei a leitura completa de cada texto motivador, são 4, mas levantarei os pontos, os argumentos e as reflexões importantes para a nossa aula. O texto 1, ele vai abordar a origem do cinema. Então, de que forma o cinema, que no seu início tinha como função ser um instrumento de pesquisa, um instrumento científico, teve a sua finalidade alterada. O cinema, ele virou uma máquina de contar histórias, uma máquina de entretenimento, uma máquina que refletia, ou melhor, mostrava a expressão humana. Ele virou um modo de expressão humana e, portanto, de arte. Como é que isso aconteceu? Por que isso mudou? O texto 1, ele traz essa reflexão. A parte em negrito, ela contempla exatamente isso. E essa parte eu lerei. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. E o texto 2, apesar de não pertencerem ao mesmo texto, serem fragmentos diferentes de textos diferentes, conversa com o texto 1, porque o texto 2 ele dirá que o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Então, o texto 2, ele responde por que essa mudança ocorreu. Ocorreu porque o cinema se tornou o meio de transpor à tela o universo pessoal, um meio de conversar com o telespectador e um meio do espectador se expressar, um meio dele participar dessa realidade, deste universo. Então, ele ganhou essa finalidade por conta disso. O texto 3, ele é um gráfico e ele apresenta dados de que uma menor parte da população consegue frequentar o cinema. Então, não são todas as pessoas no Brasil, aliás, a sua minoria, que acessam esse cinema. Mas que, apesar deste acesso limitado, as pessoas elas gostam de assistir filmes. Então, o gráfico ele vai apresentar isso, que não é uma escolha das pessoas. As pessoas elas não desgostam de assistir filmes, elas não têm este acesso. E o texto 3 não, o texto 4, ele vai falar sobre qual foi um dos motivos
deste acesso limitado? Por que esse acesso limitado aconteceu? E ele vai apresentar uma realidade no Brasil, que atualmente, por conta da urbanização acelerada, os cinemas eles são concentrados nas metrópoles, nas grandes cidades. Então, uma parte da população não tem acesso. Então, quais serão essas partes? Quais serão essas populações excluídas? São o norte, nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Por quê? Porque aconteceu uma aceleração acelerada que não teve investimentos em infraestrutura e que não teve um planejamento para conseguir garantir essa adesão aos cinemas. Então não houve um planejamento de que será que as pessoas vão ter infraestrutura para acessarem os cinemas? Não houve essa preocupação e isso reflete a atual situação do Brasil de que as pessoas não têm acesso. Então, quais são as palavras-chave do Enem 2019? Da proposta de redação do Enem 2019? As palavras-chave são democratização, acesso e cinema. Então, retomando isso, qual que é o problema? O problema é que o acesso ao cinema não é democrático, não é igual. Algumas pessoas foram excluídas deste acesso, não por uma escolha voluntária, mas porque não conseguem, ou melhor, porque não têm esse direito garantido. E por que isso é um problema? Por que as pessoas não acessarem um problema? Porque diz respeito a princípios constitucionais. Esse problema não. O acesso à cultura está na Constituição de 88, certo? E quais são as causas deste problema? As causas são as desigualdades, tanto econômicas quanto geográficas. Em que sentido? Que pessoas de baixa renda são excluídas por razões históricas, que é o que o texto 4 conversa. Fala sobre isso, retrata isso. E também vai dizer que a urbanização acelerada dificultou o acesso aos cinemas. E como a gente consegue perceber isso numa redação Enem? A redação que eu escolhi foi da Alana Miranda, de 22 anos, que mora na Uberlândia, Minas Gerais. Vou deixar aqui no link. O acesso a essa reportagem foi uma reportagem feita pelo G1. Eles transcreveram 10 redações nota 1000. E para exemplificar de uma maneira bem clara, eu farei a leitura integral da redação da Alana. Então, atente-se que não tem título, o Enem não é obrigatório, é uma escolha. Se você tiver com uma linha sobrando, pode colocar título, mas perceber que se você colocar título, ele também será corrigido. Então, precisa ser um título que esteja em concordância com o seu texto. A estrutura do Enem será abordada nos vídeos seguintes, mas vamos focar agora na redação da Alana, que eu me divaguei aqui. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Então aqui ela vai completar a redação com uma competência 2, a história. Ela vai abordar tanto o processo de formação do pensamento cinematográfico, como exemplificar de que modo isso aconteceu. Continuando, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Aqui ela conversa com um texto motivador, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento. Não foi a sua finalidade inicial, mas foi o que se tornou. E ela também vai incluir neste parágrafo os argumentos de sua tese, que são
em virtude em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Então, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade, então nota-se agora que ele tem uma limitação social. E por que essa limitação social, limitação que conversa com a exclusão social, que conversa com o fato de que o acesso ao cinema não é democrático, de que forma ele ocorre? Ele ocorre em virtude do discurso elitizado que o compõe, e esse vai ser o argumento 1 da Alana, e também da falta de acesso por parte da população, que é o argumento 2 da Alana. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Aqui, a Alana, ela vai vai incluir na sua redação, de que modo ela vai solucionar os problemas que ela apresentou. Então, os problemas que ela apresentou, que estão grifadas em azul e rosa, serão solucionados pelo que ela falou em verde. Eu vou beber uma água porque tá difícil. Minha dicção não é das melhores, gente, desculpa. Vamos lá, continuando. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Então, vai falar que o que ela tinha citado, que em virtude do discurso elitizado que o compõe, ela vai falar como isso vai desenvolver esse argumento. Então, como um recurso destinado às elites, então não é democrático, porque existe uma minoria que não participam dessa elite, não têm acesso, e como que isso conservou? De que modo isso ocorreu na coletividade? De que modo isso ocorreu na sociedade? Como que isso perpetuou? Então, como é que isso concretizou a exclusão de classes inferiores e perpetua a ausência de democracia? Então, para fundamentar esse argumento que ela que ela apresentou, ela vai usar o Michel Foucault, que é um filósofo francês, e vai utilizar vai utilizar a ideia de que o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Então, ela vai utilizar esse filósofo francês para argumentar, para fundamentar o argumento dela. Deste modo, ela enriquece o argumento dela, porque ele não é só uma visão dela, só uma opinião. Não, ele tem todo um embasamento filosófico. E, seguindo, sob essa ótica, constata que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade. Então, aqui ela vai conversar como essa visão do Foucault, como essa ideia do Foucault se articula com o argumento dela. Aqui você vai ver nitidamente a relação entre os dois, que é esse discurso hegemônico feito pela articulação, feito em que o poder articula a linguagem para que a linguagem crie mecanismos de controle e coerção. Então, esse discurso hegemônico que aumenta a subordinação, ele foi introduzido na modernidade e ele mudou o comportamento do cidadão brasileiro a acreditar que brasileiro ou qualquer outro, de qualquer outra universidade, mas que o cidadão acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade. Então, o cidadão não acredita que ele tem direito a ter acesso a essa cultura, acesso ao cinema. E ela vai continuar dizendo que o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Então aqui ela deixa claro que sim, eles têm esse direito, mas que eles não percebem
que por conta desse discurso hegemônico, ele é enfraquecido, ele é esquecido, que ele não é posto em prática e que ele não é buscado, que as pessoas não conhecem e que também não percebem a importância, ou melhor, o direito que elas têm por conta desse discurso. Ela vai finalizar dizendo que, deste modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Este último parágrafo, ele sintetiza tudo o que ela falou, falando que o cinema se torna uma diversão das camadas altas, recebendo então um caráter elitista porque acontece uma exclusão do restante da população. Então aqui ela vai falar sobre razões históricas para que essa exclusão ocorra. Então, qual é a razão histórica? Aqui é essa perpetuação de um poder que articula um mecanismo de controle de coerção. Então, um poder que articula a linguagem para subordinar determinadas classes. Essa é a razão histórica da democratização não ser concretizada e continuar sendo um problema, que o acesso ao cinema não é democratizado e que este é o problema. Terceiro parágrafo. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então aqui ela apresenta o argumento 2, e o argumento 2 dela conversa com essa desigualdade econômica. Então que um dos meios que acontece essa restrição, essa limitação ao acesso ao cinema é por conta do custo dos ingressos. E vai conversar também como esse retrocesso como isso representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então a gente vive numa democracia que não preza pela igualdade. E como ela vai fundamentar o argumento dela? Ela vai fundamentar usando Durkheim, que é um sociólogo francês. Seguindo com a leitura, nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, o normal e o patológico. Segundo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Então aqui ela apresenta a visão do Durkheim, o argumento, ou melhor, uma tese do Durkheim. E como que ela articula o argumento dela e essa ideia do Durkheim? Ela articula na última oração não, mas no último trecho desse parágrafo, que é: desta forma, com a disponibilidade de ir ao cinema medida pelo preço, então como o custo dos ingressos como um fator que permite ou não o acesso ao cinema, que não leva em consideração a renda regional, então que exclui-se determinado lugar como as periferias, tem condições de pagar pelos ingressos ou pelo custo que foi estabelecido nos cinemas. Então, voltando, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, este sistema desigual que Durkheim vai falar, que não favorece o progresso coletivo, ele também se apresenta no Brasil por meio dessa desconsideração da renda regional, deste acesso que é medido pelo preço e como isso torna a democratização, o acesso igualitário, inviável, como isso não ocorre no Brasil. O último parágrafo dela, em que ela apresenta a sua proposta de intervenção, conversa com todo o resto do parágrafo, solucionando ele. E eu vou voltar aqui para que no primeiro parágrafo ela já tinha apresentado como ela ia
resolver, que ela tinha dito, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo dos ingressos para maior acessibilidade. Então, ela já tinha apresentado quais seriam o modo como ela ia articular a sua solução, que é o que está em verde e que ela apresenta no último parágrafo, na proposta de intervenção. Então, farei a leitura com vocês. Desprende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com acesso igualitário, e, ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Atentem-se aqui o modo como na primeira frase, tô ficando sem fôlego, na primeira frase do último parágrafo, ela apresenta o tema. Então, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Apresenta-se aqui palavras-chave. Relevância da igualdade, que conversa com a democratização. O acesso ao cinema no Brasil, que está com as mesmas palavras. E também como ela faz a mesma coisa na última frase. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, na última frase, ela vai ter uma frase de impacto, que conversa com todo o tema e com a proposta de redação. Como que ela elaborou esse último parágrafo? Ela apresentou um argumento 2, no terceiro parágrafo, de que as pessoas não têm acesso por conta do preço, e ela vai apresentar no último parágrafo que a solução é que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Então, cabe ao Estado perceber que a realidade das regiões, elas não são iguais, e que, portanto, é preciso que cada estado, que cada região tenha um preço coerente, tenha uma adequação do custo de ingresso para que isso permita o acesso ao cinema. Ela também fala sobre a conscientização, então a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. O porquê que isso é importante, por que o cinema é importante na vida das pessoas e como ela faz isso? Nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. E ela também vai falar sobre a importância de não apresentar o cinema como não uma perspectiva, mas um meio de expressão voltado só à elite. Não. É preciso que a educação seja voltada à democratização coletiva do cinema, que todas as pessoas tenham acesso ao cinema, que ocorra essa desconstrução de que há o valor apenas para a elite, que é o argumento 1 que ela apresentou. E ela fecha todos os pontos do texto dela. E eu espero que eu tenha conseguido apresentar isso para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Não como parêntese, mas eu tinha prometido o cronograma, o planejamento das aulas. Aqui tem o tópico de cada aula, ou melhor, o título, são títulos provisórios, mas para vocês terem uma ideia do que a gente vai abordar. Caso vocês achem que o tema de tal aula não é pertinente, a gente conversa e altera. Mas os títulos são provisórios, mas por enquanto eu seguirei este cronograma. As aulas permanecem sendo gravadas. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer uma aula proveitosa e que esteja tudo bem com vocês. Até semana que vem e tchau, tchau!